protesto, clamor aí por parte de todos. Agora me diga, eles têm a obrigação de pagar IPTU? Como é que funciona isso? Boa tarde. Muito boa tarde, Murilo. Boa tarde a você que acompanha a Cidade de Aratu. Olha, até eu tô querendo entender essa situação, porque de acordo com os moradores, tá complicado aqui. Eu estou na travessa do meio, aqui no Bonfim, Mirantes do Bonfim, né, o nome desse condomínio. Próximo já aqui a ladeira que sobe aqui para a Igreja do Bonfim, um local bastante conhecido aqui na Cidade Baixa. O que acontece, Murilo? De acordo com os moradores que entraram em contato com a equipe da TV Aratu, lá em 2019, esses moradores, e a gente vê que são muitos moradores que estão reunidos, que falam o seguinte, que em 2019 eles moravam ali na região da Pedra Furada, aqui também na área da Cidade Baixa. E aí eles moravam em áreas de risco e foram realocados para esse conjunto habitacional do Minha Casa Minha Vida, aqui também próximo à Igreja do Bonfim. Só que o que acontece? De acordo com eles, lá no início, quando eles vieram para cá, com os imóveis de doação, por conta da situação que eles estavam lá na Pedra Furada, existia uma comissão com a Condé, com a Associação de Moradores e também com a comissão ali de alguns desses que estão aqui. E eles falaram desde o início o seguinte, olha Larissa, a Condé, a associação, aquela comissão sempre dizia o seguinte, vocês vão pagar água, vocês vão pagar luz, mas IPTU vocês estão isentos. Só que desde o início eles estão pagando o IPTU aqui, só que eles não têm condição. A maioria dessas pessoas vivem de auxílio, vivem de atividades daqui da região, como a pesca, aqui na região da Ribeira. Então, o IPTU está altíssimo, tem moradores já com penhora de bens, estão com o nome negativado e eles querem uma solução. O porquê eles estão pagando IPTU, se de acordo com a Condé, se de acordo com a associação ali que colocaram eles neste local, nesse programa habitacional Minha Casa Minha Vida, falaram que não pagaria. Eu vou conversar com você aqui primeiro, para você falar, explicar o seguinte, porque você fez parte da comissão com a Condé, com a Associação de Moradores, e você comentou o seguinte, Larissa, desde o início a gente perguntou, vamos pagar o IPTU? E eles falavam o quê? Foi criada desde o começo do projeto, lá na Pedra Furada, uma comissão de moradores para poder acompanhar todo o trâmite desse projeto. Uma grande preocupação dos moradores era em relação ao IPTU. A gente sempre deixou isso claro para a Condé e sempre para a gente foi dito que a gente iria ser isento de IPTU, que só iríamos pagar água e luz. Era a única coisa que eles sempre falaram para a gente, que a gente ia pagar. Só que quando entregou as casas a gente, no primeiro ano que a gente já entrou, depois de alguns meses já vieram a cobrança de IPTU. Só que a primeira cobrança veio no nome da Condé. A primeira cobrança não veio nem em nome dos moradores ainda, veio em nome da Condé aqui, ó, da construtora, ou em nome da Condé. Desde então, a gente foi orientado pela Condé a não pagar o IPTU. A Condé o tempo todo falou pra gente, não paguem que a gente vai resolver. Eles falaram que ia resolver. Quem disse que ia resolver isso pra gente foi a Condé. No entanto, agora tá todo esse povo daqui com o nome sujo, o nome escrito na dívida ativa, com o nome já em cartório, está sendo protestado, cobrando juro por cima de juros, empatado, o nome empatado de resolver situações particulares aí. Murilo quer perguntar, Murilo, antes de você perguntar, Sim. Inclusive tem uma senhora, tem essa moça aqui que está grávida e o nome dela já está aqui com penhora de bens. Porque ela não tem condições de pagar esse IPTU, que de acordo com os moradores, a Condé disse que eles não pagariam, e ela agora está com penhora de bens. Muitos moradores devendo R$2.000, R$3.000, eles não têm condição de pagar esse valor. Pode perguntar. A pergunta é a seguinte, desculpa a ignorância, inclusive, Condé é governo do estado. IPTU é Prefeitura de Salvador. Quem acordou isso com a Prefeitura? A Condé, pelo jeito, não, né? Murilo tá falando uma coisa que a gente até já questionou aqui. Condé é Estado, IPTU é Prefeitura. Como é que está acontecendo essa situação? Quem foi esse acordo? O que é que tem a Prefeitura com relação à questão de IPTU? Tem a questão da Condé, você já foi na Cefaz, já foi no Ministério Público, na Defensoria, na Prefeitura, o que é que eles dizem? Não, no Cefaz disse que o meu processo está arquivado, só o processo do condomínio que está aberto. Murilo, boa tarde, vou perguntar a você, no dia que estava construindo aqui, Rui Costa veio e seus Giacardo veio. No dia da inauguração, por que Rui Costa não veio? Não saiu no diário oficial da Prefeitura? Ninguém veio inaugurar aqui, eu devo 4.500, como eu
vou tirar 4.500 para pagar, que eu recebo 600 reais de auxílio. Aí fica difícil. Tem alguma coisa errada? Tem, porque a gente pode desapropriado de nossa casa, a gente saiu da Pedra Furada para vir morar aqui. Tá difícil. Vocês falaram, inclusive, que muitos de vocês relutaram para vir aqui para esse condomínio, saírem de suas casas para virem para cá e agora estão pagando valores altíssimos. Tem gente com 5 mil reais aí devendo de IPTU. E quando foi entregue pra gente, foi entregue os imóveis com valor de 82 mil, se eu não me engano. Sendo que quando foi cobrado o IPTU, que eu fui lá na Prefeitura Bairro, na Cefaz, para poder tentar resolver isso, para poder pedir isenção, foi me falado lá que era para poder esquecer isso, porque quem cobrava o IPTU era a prefeitura e que o imóvel lá estava no valor venal de 127 mil na época, coisa que hoje já está mais caro. E desde o começo que eles insistem, aí não vem a Condé se juntar juntamente com a prefeitura para poder tentar resolver essa situação da gente e tá aqui todo mundo com seus nomes sujos, com suas famílias empatadas de resolver coisas particulares. Exatamente, aqui inclusive a moradora está me mostrando, Murilo, que no resumo do contrato aqui da Caixa está o valor financiado de 82 mil reais. Já no papel da Cefaz está agora no valor de 136 mil reais. Então eles estão aqui sem saber o que fazer, porque a situação nem eu estou entendendo direito o que é que está acontecendo. E a pergunta que a gente quer saber, qual é o apartamento de desapropriação da Condé do Minha Casa Minha Vida que cobra IPTU de pessoa de baixa renda? Aqui são pais de família, a maioria moradores, pescadores, que foram desapropriados da sua casa e vieram relocados para cá. Quem é o apartamento de baixa renda que paga IPTU? Porque eu recebi penhora de bens. Projeto Minha Casa e Minha Vida, né? Penhora de bens. Olha, daqui a pouco... O tá de 675,26 centavos. Não tenho condições. Veio acima da Bolsa Família que eu recebo. Eu recebo 600 reais. Não tenho condições de pagar. Ninguém aqui tem condições nenhuma de pagar IPTU. Olha, daqui a pouco a gente volta falando, tentando explicar mais com relação a esse assunto, porque a gente vê que é complicado. A maioria está aqui com o nome já negativado, já está com penhoras de bens e recebem o auxílio do governo, trabalham aqui com pesca, com atividades lá na Igreja do Bonfim. Então daqui a pouco a gente volta tentando, esclarecer e se a Condé, se a Prefeitura entrar em contato para tentar, dar uma nota com relação ao que está acontecendo aqui no conjunto habitacional Mirantes do Bonfim. A imagem tá aí, né? São crianças de colo, crianças, homens, mulheres, senhoras, senhores, pescadores que imaginaram, não é? O sonho da casa própria. Só que agora, governo do estado, sobretudo a Condé, precisa se pronunciar em relação a esta promessa que foi feita aí para os moradores e prefeitura também, porque a gente sabe que a cobrança do IPTU é feita pela prefeitura de Salvador. Será que é legítima aí a cobrança? Com a palavra, os órgãos que foram citados aqui na cidade Aratu, pelos moradores aí que clamam por uma solução. Porque Condé prometeu, quem cobra é prefeitura, mas quem está pagando mesmo, de repente, de forma desnecessária, porque eu acredito que não seja obrigatório, são os moradores que acreditaram. Pior é isso. Exatamente, Murilo. A gente volta aqui da Rua Travasso do Meio, na Baixa do Bonfim, falando sobre essa história aqui com relação aos moradores do condomínio habitacional Mirantes do Bonfim. Tem inclusive aqui no contrato falando que é um programa da Minha Casa Minha Vida e é por doação. Eles saíram lá da Pedra Furada em 2019, moravam em área de risco ali e foram alocados para esse condomínio. Desde o início, como os moradores já falaram, disseram que eles não pagariam IPTU, teriam que pagar energia, teriam que pagar a água, mas o IPTU eles estariam isentos. Vários moradores já foram no Ministério Público, na Defensoria, já foram na Cefaz para pedir a isenção deste IPTU, só que até hoje nada foi resolvido, arquivado, com relação a essa questão. E aí alguns moradores estavam falando o seguinte: Larissa, aqui a gente vive de auxílio, muitas vezes a gente não recebe mais de 700 reais, a gente não recebe, a gente recebe ali um auxílio, trabalha aqui com pesca, trabalha ali na Igreja do Bonfim. E tem gente aqui, inclusive, que não tem nem o que comer. Se você entrar dentro da casa, não tem um sofá, não tem uma mesa, não tem o que comer, tem que viver com a ajuda dos vizinhos. Então eles querem uma solução, porque a maioria está pagando aí uma dívida enorme de 5 mil reais, 4 mil reais de IPTU.
Tem gente já com penhora de bens, nome negativado e até hoje nada foi resolvido. Você estava dizendo, inclusive, meu amigo, que na época que vocês vieram para cá, fizeram filmagens falando que vocês não pagariam IPTU e por isso que todos vocês dizem a mesma coisa. Falaram, prometeram que vocês não pagariam e hoje vocês estão pagando, desde o início. Eu queria saber, Dona Irã e Rui Costa, isso para saber por que eles não aparecem para explicar isso aqui a nós aqui, que até hoje não apareceram. Eu queria saber disso aí. E aí, Costa tirou o corpo dele de baixo. Rui Costa não veio inaugurar, não veio fazer nada. Tirou a costa dele de baixo, o pepino ficou pra gente. Então, ninguém aqui tem condições de pagar IPTU. O IPTU tá R$4.500. Ninguém aqui tem condições de pagar IPTU, gente. você tava falando que vocês já foram no Ministério Público, Aqui, ó, na Defensoria, tá tudo aqui, ó, no Ministério mas Público, até agora não resolveu nada. Não resolveu nada. Ó, Ministério Público, Cefat, nada resolvido, ó. Ô, Larissa. Aqui, ó, Ministério Público, Defensoria Pública, aqui, ó, nada resolvido. Pode perguntar, Murilo. Não, a pergunta parece que é meio óbvia, mas assim, se na época, né, quando falaram da construção aí do projeto aí, do condomínio, se na época as pessoas tivessem falado, ó, vai ter IPTU, com certeza ninguém iria pra aí, eu acredito. Cadê Dona Irã? Murilo, até porque como eu estava conversando com eles antes de entrar ao vivo, eles falaram o seguinte, a gente relutou para sair dos imóveis da gente na Pedra Furada. E desde o início, na comissão, com a Condé, com os representantes, a gente perguntou, vamos pagar o IPTU? E todo mundo aqui fala a mesma coisa, reafirma a mesma coisa, dizendo que eles falaram que não pagaria. Vocês foram na Condé, a Condé disse desde o início que vocês não eram para pagar o IPTU. Exatamente, desde o início. Inclusive teve reunião da gente, da comunidade, juntamente com a comissão de moradores que acompanhava todo o projeto. Foi feita essa reunião dentro da Condé, inclusive, a gente teve uma reunião dentro da Condé e foi falado isso lá dentro da Condé, quanto na Pedra Furada, na associação de moradores que acompanhava todo esse projeto, que a gente iria ser isento do IPTU. E desde o começo, quando a gente entrou aqui, que começou a vir as cartas de IPTU, Dona Irã, ela falou pra gente que não era pra poder a gente pagar, que ia resolver isso. No entanto, até hoje não resolveu. Então a gente queria uma resposta da Condé, o porquê disso, porque a Condé não se alia com a prefeitura pra poder tentar resolver isso. Porque tá todo mundo aqui prejudicado. Tá todo mundo aqui, tem gente aqui que não tem nem o que comer dentro de casa. Olha, daqui a pouco a gente volta falando sobre esse assunto, né? Como ele disse, já conversei com alguns moradores que falaram, Larissa, a gente não tem nem o que comer, imagine dinheiro para pagar o IPTU. Então todos estão nessa mesma solução, na mesma, né, condição aqui, eles pedem uma solução. A gente, nossa produção, entrou em contato já com a Condé e com a Cefaz, e até agora a gente não obteve uma nota, mas a gente vai cobrar, né, para tentar esclarecer essa situação. Eles estão corretos, né? A prefeitura está correta em pagar, de cobrar este IPTU, não está. Com relação ao Condé, o que foi que aconteceu? Porque desde o início disseram que eles não pagariam e agora estão pagando, desde quando entraram aqui na propriedade. Daqui a pouco eu volto com mais informações. É isso aí, Larissa. Muito obrigado. Já entramos em contato, como disse Larissa aí, com a Condé, que não se pronunciaram. Em relação à Cefaz, no município, a Secretaria da Fazenda, entramos em contato com a assessoria, que vai conversar com o responsável pela pasta e vai entrar, né, mandar uma resposta aqui para a cidade de Aratu. O que a gente quer, acima de tudo, é uma solução para essas pessoas que acreditaram no que falaram para eles.